Olha só, mais uma bola fora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e você sabe que aqui a gente traz a informação, aqui a gente não passa pano. Durante a entrevista, o presidente da República avaliou que é difícil encontrar mulheres e negros para ocupar cargo no seu governo. Algo que ele tentou explicar, dizendo que mulheres, entre aspas, não teve participação ativa durante muito tempo, fecha aspas. Leila Gonzalez sempre esteve certa naquela carta de desfiliação que enviou ao Lula na década de 80, né? Ou será que não? Qual que é a sua opinião? Vamos ver agora essa informação no Plantão do Meteoro. Fala estranha, né? Fala estranha. Vamos tentar entender o que aconteceu aí com a Day Oliveira. Day, seja muito bem-vinda. Olha esse óculos tricolor, hein? Tô vendo. Conta pra gente, Day, o que aconteceu por aí? Então é difícil, né, conseguir entender o que o Lula quis dizer quando ele simplesmente em uma entrevista ele larga uma frase como essa. Ok, que de fato foram 3 minutos ali de uma certa explicação. A jornalista ela pergunta, foi uma entrevista para a UOL, né? E no momento ela questiona assim, se faltaria mulheres também nesse governo, porque ele estava falando ali dos ministros, das pessoas que são próximas e que é de confiança, etc. e tal. E ele reconhece que faltam tanto negro quanto mulheres no seu governo, na sua gestão, pessoas ali mais próximas dele. Mas a forma que o Lula se coloca, se posiciona, é uma forma muito complicada. Então, não é difícil, por exemplo, de fazer uma relação entre ele e a CEO da Nubank na entrevista para o Roda Viva, em que ela disse que não dava para nivelar por baixo ali, né, e contratar pessoas negras. Então, era muito nessa linha do tipo, olha, porque as mulheres elas estão em outro, né, estão difíceis ali em outro processo nesse momento, articulando outras coisas. Olha, a mulher não se envolve tanto com a política, como se fosse uma falta de interesse, por exemplo, e não todo um processo estrutural da nossa sociedade, que ainda é muito conservadora, patriarcal, misógina, sexista, sabe? Foi muito nessa linha, né? Então, primeiro a gente vai ouvir o Lula, porque é importante que a gente ouça o que o Lula fala, mas a gente vai comentar e vai questionar o que ele está falando. Quantas pessoas, né, na sua avaliação, quantas pessoas do seu entorno, eu não estou falando de nenhum caso específico, estou buscando só para o senhor refletir e responder para a gente. Quantas pessoas do seu entorno têm a plena liberdade, e por que não dizer, a coragem de chegar para o senhor e dizer, presidente, o senhor está errado? Deixa eu falar uma coisa. Vai falar que não erra? Não pode vale. ter muita gente que pense em dizer, mas muita gente que não tem coragem de dizer porque não é correto dizer. Olha só, não é modéstia, nada. Agora, Lúcia, eu vou te pedir para fazer uma coisa, para a gente já ir para o 3 minutos e 40 dessa entrevista, que a gente já poupa um pouquinho de tempo, mas ele já começou com essa modéstia, assim, sabe? De tipo, nem tudo que eu estou fazendo está errado, olha só. Mas ele comenta também que ele, nas reuniões, ele geralmente ouve todo mundo para depois falar, porque ele gosta de ter essas opiniões das pessoas. Isso, pelo menos, é um ponto positivo também. Eu tenho uma equipe boa. Eu vou lhe contar uma história, Sakamoto. A minha experiência de trazer os companheiros, sabe, com experiência de governo de Estado, e eu tenho os melhores do Brasil aqui, é uma experiência muito rica. Os ministros que foram o Camilo, o Wellington, o Rui, o Renanzinho, o Valdeiro, ou seja, era o Flávio Dino, é uma penca de gente da mais alta qualidade. Não está faltando mulher aí não, presidente? Não está faltando mulher, querido. Isso é um problema crônico que é meu dia a dia. Eu discuto todo isso com a Xanja. É porque nem sempre, como a mulher ela não teve a participação ativa durante muito tempo, fica mais difícil você encontrar mulher para determinados cargos e fica mais difícil você encontrar negro para determinados cargos. Não é que não tenha, é que a oferta ela é menor na medida em que, embora seja a maioria da população, não tiveram uma participação política histórica mais contundente. Então, eu quero mais mulher no governo, preciso de mais mulher no governo, eu preciso de mais negro no governo, eu preciso que o governo tenha a cara do Brasil, sabe, a cara do Brasil. Eu fui na USP outro dia, eu fiquei maravilhado em ver que a USP antigamente era só de branco, agora a USP está mesclada
sabe? Inclusive gente da periferia, muita gente. Eu acho isso extraordinário. Esse é o Brasil que eu quero, cara. Esse é o Brasil que eu sonho, sabe? Um Brasil feliz, um Brasil, sabe, para frente, um Brasil sem ódio. Eu não tenho nenhum... A cara do Brasil, eu não sei, mas ultimamente tá com uma cara do centro e direita, né? Imagine, né? Ou às vezes até uma extrema direita, né? Vamos tentar entender algumas questões aí do que o Lula traz, gente. É muito importante a gente entender que o amarrado saiu caro, mas é exatamente essa a postura do Lula, e não desde agora. Quando o Lula fala que faltam ali mulheres negras numa expressão histórica ali no país, né, de uma luta histórica no país, Lula simplesmente invisibilizou literalmente tudo, inclusive a independência do Brasil, 2 de julho, né, está chegando já julho, 2 de julho, que é a real independência do Brasil, foi conquistado com indígenas, com negros, com ex-escravizados e ainda algumas pessoas ainda escravizadas. E foi aqui nessa região, foi aqui na Bahia que se deu a libertação do país, inclusive, né? 7 de setembro é só a firulinha que foi feita. E ele literalmente esquece de toda a construção do Brasil, que é uma construção de muita luta. Então, quando ele tenta dizer assim, olha, porque as pessoas ali, a gente não tem um nome ainda, porque não tem pessoas que se destaquem, será que as pessoas não se destacam justamente? E aí, infelizmente, eu vou precisar concordar com o Ciro Gomes. Não queria fazer isso. Mas o Ciro Gomes, na entrevista recente, ele fez um comentário de que nada crescia perto ali do Lula, né? Exatamente por isso, porque, infelizmente, na nossa esquerda brasileira, e aí a gente tem na esquerda um fragmento da branquitude muito forte, e sim, não é porque uma pessoa é de esquerda que ela não vai cometer ainda violências e opressões de uma estrutura racista, como nós temos no Brasil. E a gente tem, por exemplo, dentro da própria esquerda, várias violências que são cometidas e microviolências e várias denúncias de militantes, de pessoas no partido que não conseguem, por exemplo, acessar uma candidatura, não conseguem expressão, são silenciadas. Não é de hoje que existem essas denúncias, e aí um exemplo muito interessante, na década de 80, é da Lélia Gonzalez, né, que a Lélia Gonzalez ela escreveu uma carta de desfiliação ao PT e ao Lula, saudando. Eu vou te pedir, por favor, Luz, para colocar o tweet, que aí tem um trechinho desta carta, que é o seguinte, né? No processo de desfiliação, a Lélia ela questionou justamente Lula, que falava de classe e falava da luta contra a pobreza, mas não falava da questão racial. E ela dizia, né, ela diz que não existe um avanço, não tem uma luta para combate das opressões se você não estiver literalmente alinhado em combater todas as opressões. A questão racial no Brasil não era uma questão secundária. Tem uma outra autora, que é a Audre Lorde, que ela fala que não existe, né, hierarquia de opressão. E desde aquela década, né, desde 80, a lógica do PT, do Partido dos Trabalhadores, a lógica de Lula era uma lógica de, olha, vamos combater a pobreza, vamos lutar pelos trabalhadores, vamos avançar. Mas não é tanto avanço assim. Lula significa, sim, um progresso. Mas eu costumo dizer que não é uma revolução. Volta e meia ele tem uma fala muito problemática, extremamente conservador, né? E nesse trecho, e tem um trecho, né, dessa carta da Lélia Gonzalez de desfiliação, que ela fala que ela está solicitando a desfiliação, que ela vai para um outro partido, inclusive o partido de Brizola, que ela achou mais abertura à época para falar sobre debate racial. Olha que estranho. Porque ela não concordava, não tinha uma compatibilidade ali de um pensamento político com aquele partido, que não tem, por exemplo, como não pode deixar de continuar junto com e em favor dos explorados, oprimidos e discriminados, que é o ponto da Lélia Gonzalez. Você não pode, por exemplo, fazer uma luta de combate ao capital se você não compreende ali que as pessoas pretas, que o povo preto, que os ex-escravizados, eles deram dinheiro e ainda são mão de obra barata para os grandes donos do sistema, né? Então, assim, você não consegue combater se você fala de educação, se você fala de combater o sexismo, a misoginia, você precisa compreender que existem outras pautas que você precisa abraçar também. É uma coisa muito básica, não à toa Angela Davis disse, leiam Lélia Gonzalez, que é muito básico e é uma das precursoras do pensamento interseccional no Brasil, no mundo.
Mas aí o Lula não aprendeu nada, né, nos últimos 30, quase 40 anos. Por que eu falo isso? Recentemente aqui na Bahia a gente teve um problema um pouquinho sério com o Rui Costa, que é um dos braços direitos do Lula. Sabe o que ele fez, Lúcio? Eu vou deixar você chutar. Você imagina o que foi que ele fez? Não quero nem chutar. Então, é difícil, mas vamos lá. Existe um movimento aqui de políticas públicas, políticas sociais, movimentos sociais, e esse movimento social disse, a gente, na capital da Bahia, Salvador, tem que ter uma candidata negra para a prefeitura. O ano era 2020, foi ainda um pouquinho antes da pandemia, né, estourar. E aí chegou uma mulher, que é a Vilma Reis, e ela lançou a candidatura dela, filiada ao Partido dos Trabalhadores. E com a força dos movimentos sociais, ela tensionou, era um movimento Agora é Ela. Estava tudo certo. Rui Costa ignorou esse movimento, que foi feito por todos os movimentos sociais. Quando ele não conseguiu mais ignorar, ele disse, vocês querem uma mulher negra? Ele fez às pressas a filiação de uma major, uma militar, assim, é uma mulher negra, mas era militar, que não tinha nenhuma ligação com o partido e nenhuma ligação com os movimentos sociais, e meio que disse assim, vocês não querem uma mulher negra? Toma aí uma mulher negra. É aquela diferença, né, da representação e representatividade. Nada contra, inclusive, a Major, o nome da política é a Major Denise, eu acho que ela só descobriu esses dias aí que ela caiu, ela entrou num barco furado, literalmente, mas o que foi feito pela esquerda? Foi feito um processo de invisibilizar, de tirar da disputa uma mulher que tinha, sim, a chance de acessar a candidatura à prefeitura, ou pelo menos uma grande expressão, e, né, para esse processo de visibilizar um nome que é um nome forte, inclusive hoje ela trabalha, né, num dos ministérios em Brasília, a Vilma Reis, mas ele fez esse movimento extremamente reacionário para dizer, olha, se não for do meu jeito, eu não aceito. Isso, logicamente, né, isso repercutiu em vários jornais, vários veículos, causou uma briga interna no PT da Bahia, Lula sabe disso, então quando ele vai para uma entrevista, sabendo de todas as problemáticas do próprio partido, da sua própria casa e de quem o cerca, ele não está dizendo que faltam pessoas, ele está assumindo publicamente que, neste momento, a esquerda brasileira e o PT ainda mantêm base conservadora, classista, de uma certa forma, ainda é uma base que não está disposta a romper com algumas questões como o racismo estrutural. E aí eu até gosto de citar o racismo estrutural, porque temos o Silvio Almeida neste ministério, que é um ministério que não tem expressão, né, de questão de dinheiro, mas ele tem o Silvio Almeida ali próximo a ele. Mas, ao mesmo tempo que ele tem o Silvio Almeida, ele também está dizendo que, olha, a gente só aceitou porque é a cota, e não é à toa que é um ministério bem específico, assim como ele fez também com a Luísa Bairros, né? Geralmente, mulheres negras têm, né, políticas raciais, afirmativas, sempre é uma coisa bem específica. Então, infelizmente, a gente ainda precisa sair do debate de identitarismo dentro da nossa esquerda e evoluir bastante para a gente conseguir chegar num país um pouquinho mais aceitável para todo mundo. Agora... Você deixou aqui algo para você não ser cancelado, é isso? É isso, eu ia fazer essa crítica, mas eu disse, gente, a gente precisa criticar, inclusive eu estou muito feliz por ter voltado a criticar um presidente por querer avanços e não porque está passando a boiada. Eu estou muito feliz com isso. Mas assim, eu deixei essa foto, gente, é uma foto do Lula, a primeira pessoa que não era da minha família, que meteu a mão na minha barriga, eu estava grávida de 8 meses, e aí Lula colocou a mão na minha barriga, foi um momento bem fofinho. E eu estive nesse encontro com o presidente porque eu sou fruto de políticas públicas, fui do ProUni, a minha graduação de jornalismo foi pelo ProUni, se hoje eu faço pesquisa na UFBA, é justamente por ter acessado essas políticas, né, sendo uma mulher negra nordestina, e eu disse ao Lula, eu gostaria muito que o senhor chegasse aqui dizendo que ia trazer uma mulher, né, como sua vice, uma mulher negra ou indígena, seria maravilhoso. Isso ele já tinha possivelmente acertado com Alckmin, né? Mas eu sempre faço as alfinetadas, que a gente precisa lutar pelo avanço. Ainda é muito pouco que a gente está tendo, mas tudo bem. Pelo menos a gente está tentando lutar pelo avanço e não retrocedendo para deixar passar uma boiada. Mas a crítica ao Lula precisa ser feita assim. Mas ele disse que pode criticar, então tá tudo certo. Perfeito. Inclusive, tá aqui o @ da Dai para vocês irem lá no Instagram e dar um like nessa foto, tá? Enche de like lá.
Mas não, eu não caio nessa de que não tem gente qualificada, sabe? Acho, inclusive, uma desculpa muito ruim. Eu preferiria que ele fosse sincero. Porque a gente começa o governo Lula com Ana Moser no Ministério dos Esportes e ele faz a troca pelo André Fufuca do PP. E é óbvio que foi uma troca política, é óbvio que foi uma troca para ganhar espaço dentro da Câmara. Mas assim, então seja sincero, sabe? Seja transparente nisso, né? Então, o nosso corpo de ministros, ele é trabalhado para que a gente ganhe mais cadeiras no Congresso. Ponto. Né? Agora, vim dizer que não tem pessoas pretas, que não tem mulheres qualificadas para estar, porque foi isso que eu entendi. Não tem mulheres e pessoas pretas qualificadas para estar no governo. Tem, presidente, tem muita gente. E o senhor fez uma troca, inclusive, da Ana Moser pelo André por uma questão política. Então, pelo menos seja sincero quando você vai responder uma pergunta dessa. Não passamos pano. Dai, mais algum ponto que você queira trazer? Não, adorei. Para mim, a gente fecha com não passamos pano. Não, nunca, jamais. Muito bem, obrigado, Dai, pela sua participação. E eu vou encerrar esta notícia convidando você para se inscrever na TV Cringe, é um novo canal do Meteoro. Lá você recebe conteúdos diferentes. Aqui no nosso canal original tem notícia, tem mesa-cast, entrevista, a gente fala sobre o que está acontecendo no mundo. E lá na TV Cringe a gente tem um formato um pouquinho diferente, com vídeo ensaio, reacts, coisas dos anos 90, a gente fala sobre história, sobre filosofia, cultura, arte, muita coisa legal para você dar aquela tranquilizada no seu dia a dia. É um formato novo, mas que olha muito para as origens aí do Meteoro mesmo. E você pode se inscrever se você quiser, tá aqui ó, na tela, @tvcringebrasil, youtube.com/@tvcringebrasil, dá uma inscrição lá e ativa o sininho, porque aí todo conteúdo novo que vem, você é avisado lá, perfeito? Olha só, se você está vendo isso antes do dia 27/6, às 9 horas da noite, tem conteúdo para sair. Se você está vendo esse vídeo depois, passa lá, porque já liberou para você assistir. A gente vai falar sobre a linguagem do Trump. Como falar com gente burra, no caso, como a gente consegue se comunicar com o Trump, né? Então a gente vai falar sobre isso lá na TV Cringe. Eu te convido para participar, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.